E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui nós vamos resolver alguns exercícios sobre arredondamento. Estamos aqui na parte de metrologia e vamos fazer alguns exercícios para a gente entender melhor as 4 regras de arredondamento do Sistema Internacional. Gente, não é difícil, é tranquilo, a gente só precisa ficar atento a duas coisinhas. Primeira coisa, nós temos 4 regras para fazer arredondamento de medida. A primeira regra é a seguinte, quando eu tenho um número, eu vou escolher, ou vai ser solicitado para a gente, qual é a casa de arredondamento que eu vou arredondar. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ele está falando que ele quer um arredondamento na terceira casa decimal. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que a casa que eu vou arredondar é a terceira casa depois da vírgula. Consequentemente, a minha medida vai ter 3 casas depois da vírgula. Ele é o último. Por exemplo, olha esse caso aqui, 1,568. Qual que é a terceira casa decimal? É a terceira casa depois da vírgula. 1, 2, 3 é o 8. O que diz a regra, gente? Primeira regra. Quando você quer arredondar uma casa, e aí vai depender do exercício, você vai olhar o próximo número, o que está à frente da casa que você quer arredondar, e você vai ver, ele é maior ou menor do que 5? Se ele for menor do que 5, como é o caso aqui do 4, sabe o que você faz? Nada, você mantém o número como ele está, 1,568, porque são 3 casas decimais. Ah, entendi. Não, beleza. Mas o que acontece se ele for maior? Aí é a nossa segunda regra. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, gente, olha que legal. Ele pediu um arredondamento na segunda casa decimal. Vamos contar aqui, uma casa decimal, 2 casas decimais. Ou seja, ele quer o arredondamento no 5. Se ele quer na segunda casa decimal, consequentemente, o nosso resultado vai ter 2 casas decimais. Mas olha que legal. O que diz a regra? Bem, se eu quero arredondar esse número aqui, eu vou olhar o próximo. Qual que é o próximo depois da segunda casa decimal? O próximo é o 7. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá atrás. Esse próximo número, ele é maior do que 5 ou menor do que 5? No outro exercício ele era menor, então a gente não fez nada, manteve o resultado. Mas nesse daqui, o 7 é maior do que 5. Então o que eu faço? Se ele for maior do que 5, você adiciona 1. Esse 5 que você ia arredondar, ele se torna um 6. Olha isso, gente, não é difícil. E esses 2 casos aqui são os que acontecem com maior frequência. Deixa eu ver se eu entendi. Quando eu quero arredondar um número, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual que é o número que eu quero arredondar. Quando eu descobrir isso, eu vou ver o número que está à frente dele, o próximo. Se ele for menor do que 5, eu não faço nada, só mantenho o número como ele está. Se ele for maior, eu vou somar 1 no número que eu preciso arredondar. É isso mesmo. Mas deixa eu ver se eu entendi. Tem o caso para quando o número é menor do que 5. Tem o caso para quando o número é maior do que 5. Mas e se ele for igual a 5? O que eu faço? Aí nós vamos ter nossas últimas 2 regras. Gente, e é a mesma coisa, só que ainda é mais fácil. Olha só. Aqui tem o número 4,8500. O exercício está pedindo a primeira casa decimal. O que quer dizer isso? Que eu vou arredondar é o 8. A primeira casa decimal é a primeira casa depois da vírgula. Consequentemente, a nossa resposta, como é a primeira casa, só vai ter um número depois da vírgula. Mas olha o exemplo aqui. O que era a regra? Eu tinha que olhar o próximo número, se ele era maior ou menor do que 5. Mas aqui, o número é exatamente 5. Então o que eu faço? Pessoal, é muito simples. Quando o próximo número do arredondamento for igual a 5, você só vai olhar o número que você vai arredondar, que é o 8. Se ele for par, você não faz nada e mantém o próprio número. Se ele for ímpar, como o exercício de baixo, ele quer na primeira casa decimal. Qual que é a primeira casa decimal? É o 7. Você olha a próxima, é um 5. Mas o nosso 7 ele é ímpar. Então o que a gente faz? A gente soma 1. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando eu quero arredondar um número, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual que é esse número. Depois eu vou olhar o da frente. Se ele for menor do que 5, eu mantenho.
Se esse próximo número for maior do que 5, eu vou somar 1 no que eu preciso arredondar. Se ele for exatamente igual a 5, é só eu olhar o número que eu quero arredondar. Se ele for par, eu mantenho, não faço nada. Mas se ele for ímpar, eu adiciono 1. É exatamente isso, ó. Você reviu todas as 4 normas. Ah, mas falando é fácil. Depois no exercício é que complica. Não complica não, quer ver? Vamos fazer alguns exemplos, ó. Primeiro exercício. Letra A, 0,342. Gente, quantas casas decimais ele quer? Ele quer o arredondamento onde? Ó? Ele quer o arredondamento na primeira casa decimal. Vocês concordam? Qual que é a primeira casa decimal? É o 3. Ah, beleza. O que é a primeira regra? Eu vou olhar o próximo número que está à frente, que é o 4. Ele é maior ou menor do que 5? Ah, ele é menor do que 5. Se ele só quer uma casa decimal, aqui ó, primeira casa decimal, eu só vou ter uma casa decimal depois da vírgula, 0,3. Como ele é menor do que 5, eu não faço nada. E é isso. É só isso? É. Ah tá, mas e o de baixo? Vamos ver. Segunda casa decimal. O que quer dizer isso? Ó, qual que é a casa que eu quero arredondar? 1, 2. Ó, eu quero arredondar o 4. O que eu faço? Eu vou olhar o próximo número depois do 4. Qual que é o próximo número depois do 4? É um 6. Gente, o 6 é menor ou maior do que 5? É maior. Então eu vou incrementar 1 na casa que eu quero adicionar, que eu quero arredondar. Como a minha casa aqui ó, é a segunda casa, o que eu vou arredondar é o 4, ó, primeira, segunda casa. Consequentemente, o meu resultado vai ter 2 casas decimais. O 6 é maior do que 5? É. Então esse 4 aqui, ó, ele vira um 5. Eu incremento ele. Vamos para o de baixo, ó. 0,3455. Gente, ele quer na terceira casa. O que quer dizer isso? Que o meu resultado vai ter 3 casas depois da vírgula. E o número que ele quer que eu arredonde é o 5, ó. 1, 2, 3. Legal. O que é a regra? Olha o próximo número depois do 5. Se ele for menor do que 5, eu mantenho. Se ele for maior, eu incremento. Ixi, mas agora não, ele é 5. O próximo número depois do 5 também é 5. O que eu faço? É simples. Quando o próximo número for do 5, ele não for nem menor nem maior, é só você olhar o número que você quer arredondar. Ó. Aqui no caso é o 5, ó, terceira casa. 5 é par ou é ímpar? 5 é ímpar. O que eu faço então? Quarta regra, eu acrescento 1, 0,346. Pegaram amanhã? Vamos mais um, ó, o de baixo. Segunda casa decimal. Gente, qual que é a segunda casa decimal aqui? Ó? É o 4. O que eu vou fazer? Vou olhar o da frente. Ixi, o da frente é o 5. Então o que eu preciso fazer? É fácil, gente. É só olhar o número que você quer arredondar. É um 4. O 4 é par ou é ímpar? O 4 é par. Então eu não faço nada. 0,34. Como ele quis na segunda casa decimal, a minha resposta tem 2 casas decimais. No exercício anterior, ele pediu ó, na terceira casa, então o meu resultado tem 3 casas. Vamos lá, letra E, 0,332. Gente, ele quer na primeira casa, ele quer arredondar aqui ó, o 3. Consequentemente, minha resposta só vai ter uma casa decimal, 0, alguma coisa. O que eu faço? Eu olho o próximo número. Ele é menor ou maior do que 5? Ele é menor. Não é isso? Então o que eu faço? Eu mantenho 3. 0,3. Letra F, vamos dar uma olhada, gente. Ó, segunda casa decimal. Então a casa que eu quero arredondar é essa daqui, ó, é o 3. Consequentemente, minha resposta vai ter 2 casas depois da vírgula. O que é a regra? Eu olho a casa que eu quero arredondar e vou analisar o número da frente. Ele é menor ou maior do que 5? O 6 é maior do que 5. O que acontece então? Esse 3 aqui se torna um 4. Eu incremento. Vamos de novo, ó. Letra G. 0,3352. Gente, 2 casas decimais. Quer dizer o quê? Que a minha resposta vai ter 2 casas decimais de resposta. O que eu vou analisar? Eu vou escolher a segunda casa. Qual é? 1, 2. Ó. O número que eu vou arredondar é o 3. O que é a regra? Eu olho o próximo número. Se ele for menor
do que 5, eu não faço nada. Se ele for maior do que 5, eu incremento. E se ele for exatamente igual a 5, é só olhar o número que você quer arredondar. O 3, ele é par ou o 3 é ímpar? Gente, o 3 é ímpar, então eu vou acrescentar um número. 0,34. H. Ó, gente, ó, isso aqui é grande, hein? 4 casas decimais depois da vírgula. O que quer dizer isso? Que eu vou analisar a quarta casa. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou analisar o zero. Tudo bem? Só que o que vai acontecer? Se ele tem 4, se ele quer que eu analise a quarta casa, o meu resultado vai ter 4 números depois da vírgula. Ó. 3, 3, 5 e o quarto que eu vou arredondar. O que é a regra? O próximo número depois do arredondamento é menor ou maior do que 5? Ah, o 9 é maior do que 5. Então eu acrescento 1. O 0 vira 1. Tudo certo? Não é difícil, gente. Ó, letra I, vamos dar uma olhada. 0,3050. Ó, ele quer na segunda casa decimal. Primeira casa decimal, segunda casa decimal. A gente vai arredondar o que aqui? O zero. Então 0,3 alguma coisa. Como é segunda casa, a minha resposta vão ter 2 números depois da vírgula. Então tudo bem. Ele quer que eu arredonde o zero. O que é a regra? Eu vou olhar o próximo número depois do zero. Ó, o próximo número ele não é nem menor do que 5 e nem maior do que 5. Ele é o próprio 5. O que eu faço? Eu analiso o número que eu quero arredondar. O zero é par ou é ímpar? O zero é par. Então eu não faço nada. Fica igual. J, pessoal, vamos lá. Ó, ele quer uma casa decimal. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que eu só vou ter uma casa depois da vírgula. Então, a casa que eu vou arredondar é exatamente o 3. Olha só o que ele quer, ó, uma casa decimal. A casa que fica depois do número que eu quero arredondar é maior ou menor do que 5? O 1 é menor do que 5, então eu não faço nada. Gente, só uma olhada aqui, ó. Matematicamente, o 0,30 e o 0,3 é o mesmo número. Só que para fazer análise de arredondamento, em cima nós temos 2 casas decimais depois da vírgula. Embaixo nós só temos uma. Então, para nível de análise de arredondamento, são coisas diferentes, tudo bem? Aqui ele pediu com 2 casas. Então você colocou 0,30. Embaixo ele pediu com uma casa só. Então é 0,3, tudo bem? Vamos para o K agora, ó. Ó, o K é um número grande, gente, ó. 1,25833. Gente, ele quer na quarta casa. O que quer dizer isso? Na quarta casa quer dizer que eu vou ter 4 casas depois da vírgula. Ó. 1, 2, 3, 4. Ele quer que eu arredonde o 3. Tudo bem. Qual que é a regra? Eu vou olhar o próximo número depois do 3. Também é um 3. Esse 3 aqui, ele é maior ou menor do que 5? Ele é menor. Então eu não faço nada. Eu mantenho o 3 de trás, ele não muda. Vamos pro L agora, gente. 25,783. Quantas casas decimais? 2. Então eu vou analisar, ó, a segunda casa. Primeira casa, depois da vírgula, segunda. Segunda casa. Eu vou analisar o 8. Qual que é a regra? Eu vou olhar o próximo número. O 4 é menor ou maior do que 5? O 4 é menor. Então o que eu faço? Nada. 78. 2 casas decimais. Tudo bem? E o último exercício, gente, olha só. 25,387. Só que ele só quer uma casa decimal. Então, qual é a casa que eu vou avaliar? É o 3, gente. Qual que é a regra? Qual que é o próximo número depois do 3? É um 8. Esse 8 é maior ou menor do que 5? É maior. Então, o nosso 3 se transforma num 4. E o resultado, como é a primeira casa, só tem uma casa decimal. Pessoal, difícil? Não é difícil. É um pouco, talvez possa ser um pouco estranho. Mas é só treinar que a gente consegue. E aí, o que vocês acharam? Deu para entender? Ficou claro? Depois a gente traz mais conteúdo para vocês sobre metrologia, tudo bem? Pessoal, obrigado pela atenção aí e fiquem com Deus. Até mais.